tudo que és. Te adorarei, oh aleluia, Aleluia, aleluia. te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Do início ele é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adora, eu te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. Deus é bom. Te adorarei. Aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo que és. Adora o Senhor. Te adora, eu te adorarei. Aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Aleluia. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. E a esse Deus bom, vamos continuar agradecendo a Ele por tudo quanto Ele tem feito e por tudo que Ele vai fazer. O Senhor tem cuidado de nós e nós só temos motivos para agradecer a esse Deus tão bondoso que mesmo nós não merecendo, a sua misericórdia alcança nossas vidas. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo
me salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Agradecemos cada dia ao nosso Senhor, porque dele é a glória e poder para todo sempre. A vontade do Senhor, ela é feita em nossas vidas, da maneira e do jeito que Ele quer, não da maneira que nós queremos. Então deixa o Senhor te usar, adora ao Senhor com a sua vida e não deixe jamais de louvar ao Senhor, porque mesmo que você não entenda os desígnios do Senhor, a palavra do Senhor fala que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável para nossas vidas. Deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Tua é a glória e o poder. Tu és pra sempre Rei. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei, não deixarei. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Amém. Graça e paz por toda a igreja. Estou feliz nessa noite, domingo.
É motivo de alegria de estar nessa noite trazendo um versículo bíblico da palavra do nosso Senhor, que sempre nos lamenta e nos enche da sua graça. Irmãos, estou feliz mesmo de estar aqui na congregação. E é uma notícia muito boa. O pastor falou que no próximo domingo nós estaremos juntos, cultuando o nome do Senhor. Isso é gratificante, né? Eu vou ler aqui um versículo aqui da palavra de Deus, que conta em Mateus 19, no versículo 17 adiante, e diz assim: e respondeu-lhe Jesus: se por que me perguntas acerca de que é bom? Bom só existe um. Se queres, sim, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, e não adulterarás, não furtarás, e não dirás falsos testemunho. Honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E replicou-lhe o jovem: e tudo isso tenho observado, que me falta ainda. E disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dás aos pobres, e terás um tesouro no céu. E depois me segue-me. E tendo-se, porém, o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque ser dono de muitas propriedades. E no versículo, irmão, também no 23, para a igreja estar meditando, diz assim também: então disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil sim, passar um camelo pelo fundo de uma agulha de que entrar um rico no reino do céu. E ouvindo isto, os seus discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode se salvo? E Jesus, assim fitando neles o olhar, disse-lhe: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é impossível. Amém? Irmão, isso é uma passagem muito linda da palavra de Deus, que fala sobre acerca do jovem. Esse jovem que tinha muita propriedade. Nós sabemos disso, que a Bíblia está bem clara e afirma que ele tinha muita propriedade e ele seguia os mandamentos de Deus, né? A palavra diz que ele não furtava, ele não fazia nada de mal ao próximo, porque ele disse mesmo para Jesus que tudo isso ele já fazia, né? Aí Jesus, quando ele conhece o meu e o seu coração, ele vai ao profundo do oculto, né? Que alguma coisa ainda faltava na vida daquele jovem, né? E muitas vezes não é a riqueza, porque faltava na vida dele, que ele tinha muita riqueza. Às vezes é algo nas nossas vidas que falta ainda nós se libertar, né? E aquele jovem eram as riquezas, né? E Jesus disse: só falta uma coisa, né? Falou para aquele jovem: vendes o que tu tens e me segue. Então ali entristeceu o coração daquele jovem, né? A Bíblia mesmo diz que ele entristeceu e voltou, né? E não deu mais uma explicação. Aí onde Jesus entrou, os seus discípulos ficou assim maravilhados sobre essa passagem, onde diz aqui, os seus discípulos ficou assim maravilhosos, né? E disseram: sendo assim, quem pode, né, ser salvo? Aonde Jesus, eu quero dizer nessa noite, uma pequena palavra, uma saudação. Jesus quer entrar no coração para totalmente nós ter uma vida com Ele, né, verdadeiro. Porque Ele diz que depois no versículo final,
ele falou assim que nada era impossível para os homens. Nada é impossível. Se aquele jovem tivesse assim, se arrependido ali, naquele momento, seria salvo, né? Mas também ele podia ser salvo depois, né? Depois, porque ele falou bem claro aqui que nada é impossível para Deus. Então, essa palavra vai bem dentro assim, do nosso coração, que nós possa ter uma vida assim decreta diante de Deus, porque João 8, versículo 32, o próprio Jesus Cristo disse, né? Se nós conhecer a verdade, né? Se nós conhecermos a verdade, e a própria verdade vos libertará. Então, quando Jesus entra, né? E coloca aquela palavra no nosso coração, quando nós liberta daquilo, de uma coisa que nós temos em casa, que é pegado, às vezes até um carro ou algo assim, que nós não podemos ver um arranhãozinho, já se preocupa. Então, tudo é essa passagem, né? E também, diz também em Mateus, né? No versículo 6, 21, Jesus falando sobre o homem, né? Pois aonde estiver o teu tesouro, ali também está o nosso coração, né? Então, a palavra é bem clara, né? Nós devemos colocar o nosso coração na Escritura Sagrada, né? Deixar o Senhor, assim, trabalhar na nossa vida e cada dia nós se libertar de todas as coisas que não provém da gente, né? E o Zaqueu também era um homem muito rico. Sabemos disso, que era um homem muito rico, que ele cobrava muitos impostos, mas sentia um vazio dentro do seu coração. E esse vazio não preenche com dinheiro, não preenche com tesouro, isso eu digo de toda certeza. Esse vazio só quem preenche é Jesus Cristo, irmão. Da mesma forma que preencheu você e preencheu eu, foi dessa forma que ele encontrou. Ele subiu aonde? Numa árvore espinhosa, né? Uma árvore que chama figueira, aquelas árvores braba, assim diz a Escritura Sagrada. Irmão, ele não precisava subir naquela árvore da figueira, ele não precisava estar ali tomando espinhada, com certeza, para encontrar quem? O nosso Salvador, né? E ele era um homem também rico, cobrador de impostos. Então ele tinha um vazio no seu coração. E ele foi preenchido, porque Jesus, na mesma hora, viu a fé dele, que ele subiu naquela figueira braba, e ali se declarou para ver quem? O Mestre, porque faltava algo. Se riqueza trazesse alegria, irmão, se riqueza assim, trazesse felicidade assim, total, que nós não precisasse de Jesus, a gente corria atrás, corria mesmo. Mas não, faltava algo na vida de Zaqueu, e ele encontrou, irmão. E Jesus olhou bem para ele, creio, nesse momento, veio na minha cabeça, que ele olhou para aquela árvore e disse: Zaqueu, desce depressa. Que maravilha, irmãos. Desce depressa, irmão. E hoje, a salvação chegou na tua casa, irmão. Salvação em primeiro lugar, irmão. Nós buscando a salvação e as coisas de Deus também em primeiro lugar. Tudo em primeiro lugar, porque a própria palavra diz que quando nós buscamos o reino de Deus, todas as coisas serão acrescentadas na nossa vida, irmão. E assim eu agradeço essa oportunidade, que a paz de Cristo, a paz do nosso Salvador, reine em cada coração de cada família. Amém? E a gente vai fazer uma oração junto com a Maria, para toda a igreja, amém? Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, todos que se encontram em casa. É muito maravilhoso estar aqui, né, irmãos, depois de alguns meses. Como Deus é maravilhoso, né? Quando outrora nós muitas das vezes dava até desculpa de não estar na casa do Senhor, mas Deus, Ele sabe como trabalhar no coração de cada um. Deus nos deu esse tempo em casa e quantas das vezes nós desejaríamos estarmos aqui, louvando e glorificando o nome do Senhor, né? Nada é, irmãos, em vão. Tudo que acontece na terra é o Senhor nos ensinando, mesmo nos momentos difíceis de pandemia, no qual muitos se encontram em casa, né? Muitos nós sabemos que se encontram, não irmãos da igreja, não sabemos, graças a Deus,
Mas muitas pessoas aí fora com depressão, oprimida dentro dos seus lares. Por quê? Porque não tem o Senhor Jesus, porque não conhece esse Deus maravilhoso que preenche o vazio da tua alma. Né? Então eu quero dizer, irmãos, que nós temos que dar valor a estes bancos, nós temos que dar valor à casa do Senhor, porque, irmãos, aqui não há lugar melhor do que este. Não há lugar melhor do que nós estamos aqui, reunidos em um só propósito, né? Reunidos em um só propósito, que é adorar ao Senhor, junto com nossos irmãos, né? Louvado seja o nome do Senhor Deus, junto dos irmãos, ajudando aqui os nossos pastores, né? Estamos nos nossos lares, mas não esquecer desses homens de Deus, como eu tenho falado, como eu sempre falo, irmãos, com aquele que eu tenho oportunidade, que através da vida deles, que nos dá força também de estarmos de pé, porque temos a certeza de que eles também oram por mim, por você. Então, que nessa noite, os irmãos que estão em seus lares, venham receber esta oração, amém? Tudo aquilo que foi já entoado aqui neste lugar. O Senhor Jesus, Ele é tão fiel, irmãos, tão verdadeiro, Ele cuida de nós com um amor tão grande, que hoje nós temos essa tecnologia, né? De estarmos dentro do nosso lar, e o Senhor Jesus está ali conosco, né? Usando os servos dele aqui fora, né? Dentro da casa do Senhor, e levando a palavra de Deus aonde? Aos nossos lares. Olha que maravilhoso. Então vamos orar nessa noite. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, aqui estamos, Senhor, diante da Tua presença, meu Pai. Senhor Jesus, nós Te engrandecemos, Pai, nesta noite, Te agradecemos por estarmos aqui, Senhor, com saúde, ó Pai querido e santo. Meu Deus amado, entrando, Senhor, meu Deus, neste momento, Senhor, em cada lar, meu Deus amado e santo, que esta palavra possa chegar, que esta oração, Senhor, que esta palavra que vai ser ainda ministrada, ó Pai, que venha falar com cada vida, meu Senhor Jesus querido. Meu Deus, fala, Senhor, ó Deus, ó Pai querido e amado, a necessidade de cada coração, meu Deus bendito e maravilhoso Deus. Senhor Jesus, nós Te pedimos, Pai, nesta noite, ó Deus, que o Senhor venha de encontro, meu Deus amado e santo, com lares, meu Deus, ó Pai, com vidas, Pai, que nesta noite, pode, Senhor, meu Deus amado, deste domingo, nesta noite está assim, Senhor, ó Pai, com o coração aflito, com preocupações, meu Deus, ó Pai, do que será o dia de amanhã, mas nós queremos Te dizer que não se preocupe, porque o Senhor Deus é aquele que tem cuidado de vós, o Senhor é aquele que tem cuidado das nossas vidas, Ele não nos deixará, porque o Senhor diz que tudo que passarmos, Ele está conosco, que neste mundo nós teríamos aflição, mas o Senhor Jesus, Ele diz para que eu e você tenhamos bom ânimo, que assim como Ele venceu, nós cremos que eu e você, com a fé em Cristo, nós também venceremos e chegamos até o fim. Louvado seja Deus. Eu quero assim, nesta noite, pedir ao Senhor que visite, meu Senhor Deus, as necessidades do Teu povo. Meu Deus, não só aqueles, meu Senhor Deus amado, ó Pai querido, que estão neste momento, Senhor, ouvindo, mas que todos os lares, Senhor, seja alcançado, Senhor, este culto, Pai. Que todas as vidas, meu Senhor Jesus querido, seja renovada, seja restaurada, seja transformada, seja libertada pelo Teu poder, Senhor, pelo poder que há no Teu nome, este nome que é acima de todos os nomes, meu Deus amado, meu Senhor Jesus Cristo, dá ânimo, Senhor, dá alegria, dá desejo de estar na Tua casa, de estar na Tua presença, porque a Tua palavra diz que até o desejo de adorar vem de Ti, Senhor, e nesta noite, Pai, nós Te pedimos, Senhor, meu Deus, alegra corações, Pai, nesta noite, alegra almas, Pai querido e santo, sedenta, Pai, da Tua palavra, sedenta, meu Senhor Jesus, do Teu zelo, do Teu cuidado, do Teu amor, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, a Deus amado e santo, atuar, Senhor, meu Deus, ó Pai amado, vivenciar, Senhor Jesus, cada lar, Senhor, vivenciar cada família, Pai, abençoar, Senhor, os lares, meu Deus amado, vai de encontro com cada necessidade, Senhor, porque só Tu conheces o particular de cada um, Pai. Só Tu conheces as necessidades, meu Deus. E assim, Senhor, nós Te engrandecemos, Pai. Nós já Te agradecemos, Senhor, porque Tu és fiel. A Tua presença é tão real neste lugar, Senhor. Podemos sentir, meu Deus amado e santo, que estamos aqui, Senhor. Meu Deus amado, e que aqui também Tu estás, Senhor. Tu se encontra, Senhor, presente. Meu Deus, ó Pai querido, recebendo as palavras, recebendo as orações, Senhor. Que vai de encontro, meu Senhor Jesus, ó Pai querido, com vidas, Pai, que neste momento só Tu conheces, Senhor, meu Deus, o interior, Pai. Assim, Senhor, nós Te engrandecemos, Pai. Abençoa a vida dos nossos pastores, a vida, Senhor, das lideranças, Pai. De todo, meu Senhor Jesus, esse ministério, Pai, de Jesus Cristo, Senhor. Vai de encontro com esses homens de Deus que estão na frente da obra.
Meu Deus amado, aqueles, meu Pai, todos, Senhor, que se encontram, Senhor, com a mão no arado, Pai, porque não é fácil, Senhor Jesus, mas que o Senhor possa dar ânimo, possa dar alegria, possa dar, Senhor Jesus, desejo, Pai, de fazer a Tua obra mesmo, Senhor. Fácil não é, Senhor, mas é recompensador, Pai. Pelo Teu nome, Senhor, e a Tua palavra, meu Deus amado e santo. Tu diz, Senhor, que Tu és com aqueles, Senhor, que põe a mão no arado, que jamais pode recuar, jamais pode voltar atrás, Senhor. Porque Tu não tem prazer, Jesus, ó Pai querido, na vida daqueles, Senhor, que se acovardam em fazer a Tua obra e a Tua vontade, Senhor. Por isso, Deus, nós te pedimos nesta noite, venha encorajar homens de Deus, mulheres, Pai, para estar fazendo o Teu querer e a Tua vontade, Pai. Levanta vidas, Pai, ó Deus querido, para fazer a Tua obra, Senhor. Assim nós te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu quero agradecer a oportunidade. Em nome do Senhor Jesus, agradeço o pastor Atenor pelo convite. Que Deus abençoe. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, ouvintes da palavra de Deus, a paz de Deus. Nos alegramos por nos estarmos mais uma vez aqui reunidos com nossos irmãos, alguns poucos irmãos, para estarmos realizando este trabalho, mas na certeza de que muito em breve nós vamos estar todos juntos aqui. Louvamos a Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, pelos nossos irmãos que nos antecederam. E neste momento gostaríamos de convidá-los a abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 6, versículo 12 a seguir, e nós vamos meditar na palavra do Senhor. Então, se você puder, abra a sua Bíblia no livro de João, capítulo 6, verso 12 a seguir, que nos diz assim a palavra do Senhor. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, e ele só foi para o monte. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar, e aproximando-se do barco, e temeram. Porém, ele lhes disse: sou eu, não temais. Então, eles, de boa mente, o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Amém. Louvado seja o Senhor por essa tão rica e grandiosa palavra, que é digna de toda aceitação. Esta palavra, ela é maravilhosa para a minha vida, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Pois nós lemos aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, uma palavra grandiosa que pode mudar a minha vida, que pode mudar a sua, que pode mudar a sua casa, a nossa casa. O Evangelho, ele não é apenas boas sugestões de como nós podemos fazer isto ou aquilo outro. O Evangelho, ele tem poder para nos mudar. Ele tem poder para transformar. A palavra do Senhor, ela não nos foi dada para aumentar o nosso conhecimento, mas ela foi nos dada para transformar a nossa vida, para que vivamos de uma forma que agrade ao coração do nosso Pai, ao coração do nosso Deus. Nós vamos aprender, entender nesses versículos que nós lemos,
um ensinamento tão grandioso, tão poderoso para mim, para nós, nesses dias que vivemos. Nesses dias onde estamos sendo bombardeados por informações, até mesmo por mensagens de esperanças, onde nós estamos bombardeados de mensagens publicitárias, enfim, de uma certa forma buscando com que o homem, com que a mulher, ela esteja acreditando e vivendo de uma forma mais e mais bem-sucedida. E a palavra do Senhor, ela vai nos mostrar, vai nos ensinar nesse contexto que nós lemos, que podemos passar por aflições, podemos passar por lutas sim, mas o bem da verdade é que o Senhor Jesus, Ele sempre estará com os seus. Mas a sua presença, a presença de Jesus, não nos isentará de passarmos por problemas, por dificuldades. Nós lemos aqui, a partir do capítulo 6, versículo 12, que aconteceu um milagre muito conhecido. A multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. Multiplicação essa que alimentou uma multidão. A Bíblia vai dizer que aproximadamente ou quase 5.000 homens, eles foram alimentados. Mais do que 5.000 homens. Se considerarmos que ali também tinha mulheres e crianças que não foram contadas, foi um número muito maior do que quase 5.000. E o bem da verdade é que esses homens estavam ali, esta multidão estava ali, e eles estavam com fome. E eis que eles não tinham o que dar para aquela multidão ali comer, aquela multidão ali se alimentar. Jesus, Ele é aquele que se compadece dos seus. Jesus é aquele que não abandona nenhum daqueles que vão até Ele. Todos aqueles que vão até Jesus, eles não são somente alimentados, mas nós vamos aprender na sua palavra que eles são saciados. Eles são fartos, eles são cheios, eles são plenos. Jesus Cristo não apenas sacia. Aqui no versículo 12 que nós lemos vai dizer que quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, que sobejaram, para que nada se perca. E Jesus Cristo não apenas saciou aqueles homens, mas Jesus Cristo fez de uma forma tal que eles ficaram plenos, cheios, a ponto de sobrarem ainda 12 cestos de pães. A palavra do Senhor, então, ela vai nos mostrar que esses homens, eles estavam aqui, ninguém tinha o que comer, não tinham o que se alimentar, era necessário, talvez, como disse um dos seus discípulos, 200 denários para alimentar aquela multidão, e 200 denários era equivalente a quase um trabalho de um ano de um trabalhador braçal da época, e este era o que eles talvez precisariam, necessitariam, mas ali tinha um rapaz com em suas mãos, com 5 pães e 2 peixes. E após eles colocarem nas mãos de Jesus, o milagre da multiplicação aconteceu, e todos aqueles homens, agora eles estavam cheios, eles estavam saciados, eles estavam plenos, eles estavam fartos, e sobraram 12 cestos. Se você puder, guarde isso, ou anote isso também para não esquecer. Houve o milagre da multiplicação, 5 pães e 2 peixes foram multiplicados, alimentou uma multidão, quase 5.000 homens, e ainda sobraram 12 cestos. Eles estavam cheios, eles estavam plenos, eles estavam fartos. Mas logo após, no versículo 16 que nós lemos, vai dizer que veio a tarde e os seus discípulos desceram para o mar. Percebam que é um ato contínuo. Nós estamos falando aqui do mesmo momento. Logo após, então, veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar e, entrando no barco, passaram para o mar em direção a Cafarnaum. Vejam que, a partir do versículo 16, logo após ter acontecido o milagre da multiplicação, logo após nós temos conhecido aqui alguns detalhes desse milagre, após todos terem sido cheios, todos terem sido saciados, fartos, eles tinham sido alimentados e ter sobrado 12 cestos, agora eles estão no meio do mar e algo ali vai acontecer. E vejam, entendamos, esses homens talvez ainda eles estivessem conversando, viu o que aconteceu hoje? Nós estávamos com fome, nós não tínhamos o que comer, e não eram apenas 12,
mas era uma multidão de quase 5.000 homens. E naquela época não tinha, como hoje nós temos, aonde nós ligamos e levam até a nossa casa, seja uma pizza, seja uma esfirra, ou seja um outro tipo de alimento. E mesmo se tivesse naquela época, pensa para alimentar 5.000 homens, do que eles precisavam. Então agora nesse momento eles estão lembrando de tudo aquilo que eles passaram, e eles podem estar pensando assim, nossa, eu me alimentei muito bem, e você, eu também me alimentei. Mas não só se alimentou muito bem, eles estavam cheios, eles estavam fartos, eles estavam saciados. E ainda sobraram 12 cestos. E esse 12, ele é representativo, ele é significativo, porque é o mesmo número de discípulos. É o mesmo número daqueles discípulos que estavam com Jesus. E agora cada um estava carregando um cesto cheio. E logo após tudo isso, vem a noite, eles entram no mar e estão em direção a Cafarnaum. E então um vento forte assoprava o barco deles. Aqueles homens, agora eles estão passando no meio do mar, lembrando daquilo que eles tinham comido, daquilo que eles tinham se alimentado, tinham sido cheios, dos pedaços que sobraram, que cada um tinha segurado em suas mãos um cesto. Mas agora eles se encontram aqui no mar, eles se encontram aqui em direção a Cafarnaum e o vento soprava. Um forte vento naquele mar que batia em seu barco. E Jesus agora não estava com eles. E Jesus não é somente aquele que os alimentou, os saciou, mas fez de uma maneira completa na vida deles. A ponto de o evangelista registrar que eles ficaram saciados. Entendo que saciados não é como nós às vezes comemos alguma coisa e falamos assim, caberia algo, caberia mais um pouquinho disso, caberia mais um pouquinho daquilo. Eles ficaram saciados, cheios, plenos. Talvez no máximo aí um cafezinho eles aceitariam. E logo após tudo isso, agora eles estão enfrentando um forte vento que batia no seu barco. E aquilo os assustava. Então a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus não apenas os alimentou de qualquer forma, mas de uma forma completa. E Jesus, sabendo que o povo queria arrebatá-lo, saiu, e por isso que não estava com eles neste momento. Jesus tinha ido para o monte, tinha se retirado para o monte, e o vento forte começou a bater no barco daqueles discípulos. E aquilo começou a assustá-los, começou a assombrá-los. Do vento forte, que quando bate, nos assusta, que quando bate, nos traz aquela insegurança. E eles estavam neste momento, neste contexto, e nós vamos aprender algumas verdades maravilhosas do Evangelho, este que tem poder para nos salvar. Nós vamos ver que o Evangelho, e Jesus Cristo aqui vai estar ensinando para os seus discípulos, é muito mais daquilo que nós podemos estar pensando que é. O meu medo, o meu temor é que nós estejamos talvez alienados, muito distante daquilo que é verdadeiramente o Evangelho. E Jesus Cristo aqui, nessa tempestade, em meio à escuridão, como vai dizer para nós aqui a partir do versículo 16, que o mar se levantava e um grande vento assoprava e já era escuro. Jesus vai descortinar para eles o que é verdadeiramente o Evangelho. E não esqueça, horas antes, cestos cheios. Poucas horas depois, no meio do mar, tendo o seu barco, ou o barco deles, açoitado pelos ventos fortes. Não esqueça isso. Horas antes, cestos cheios, pessoas com barriguinhas cheias, conversando umas com as outras. Viu como eu me alimentei, me saciei, e você? Eu também comi bastante. E viu como sobraram ainda 12 cestos? Mas agora eles estão aqui, no meio do mar, escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles, e o vento forte assoprava. O que Jesus ensina?
O que Jesus me ensina, que Jesus nos ensina, que ser discípulo de Jesus não é apenas carregar cestos cheios. Ser discípulo de Jesus não é sempre nós termos ou estarmos com cestos cheios. No mesmo dia, o quadro mudou. No mesmo dia, as coisas mudaram a partir do versículo 16. E, no mesmo dia, o quadro muda. Você que me ouve, não seja alienado, ou talvez em outro termo, está de uma certa forma não equilibrado com a verdade, distante do verdadeiro significado do Evangelho para as nossas vidas. Se faz necessário nós sermos prudentes, sensatos. A pessoa alienada, ela é caracterizada pela perda de identidade. Isso quer dizer que o indivíduo suprime sua personalidade, se torna maleável ao mundo externo, ou seja, ele se torna influenciado. E as coisas têm que acontecer do jeito dele, na hora dele. Mas veja o que acontece aqui com os discípulos de Jesus. No mesmo dia, os mesmos homens. 2 cenários. No primeiro momento, pão sobrando, a ponto de encher 12 cestos. Num segundo momento, mar, vento forte, escuridão. O mesmo dia, os mesmos homens, 2 cenários. Jesus Cristo, ele está ensinando que ser cristão não é ter sempre cestos cheios. Esta é a verdade que Jesus ele está nos ensinando. Porque existe um pensamento atual que ser cristão é sempre ter cesto cheio. E quando estamos no meio do mar, o vento está batendo, é porque tem alguma coisa errada. Se tem cesto cheio, é cristão. Agora, se está passando por algum problema, alguma coisa, está em pecado. Tem alguma coisa errada aí, hein? Isso aí não é para filho de Deus, não. Um pensamento que vai limitar a obra de Deus, a obra do Senhor. Até ainda há pouco, olha como eles estavam, pão. Agora, água para todos os lados. Ser discípulo não é carregar cestos cheios somente. Ser discípulos é andar em meio às tempestades também. Ser discípulo não é só ter cesto cheio. É muito mais do que ter cestos cheios. É ter um destino inalterável. Esta é uma verdade dessa tão grandiosa palavra de Deus. Seguir a Jesus é ter consciência de que vai ter momento que não saberemos o que fazer de tanta bênção. Tudo dando certo, em todas as áreas de nossa vida, tudo acontecendo. Mas vai ter momento também em que não saberemos o que fazer de tantas lutas, tantos problemas, tantas aflições. Mas uma coisa é certa, para o discípulo de Jesus, o destino é inalterável. Para aqueles que estão com Jesus, para aqueles que servem a Jesus, olha o que diz o versículo 21, eles chegam do outro lado. Pode passar pelo que vier, mas eles chegam do outro lado. O versículo 21 vai nos garantir isso. O barco chegou para onde ia. O barco foi. As circunstâncias adversas, as circunstâncias foram muitas, vento forte, escuridão. Mas o destino deles não foi alterado. O destino desses homens não foi alterado. O destino de um discípulo de Jesus Cristo é inalterável.
Caso contrário, nós vamos diminuir muito o que é Deus para nós. Nós diminuímos aquilo que Deus é. Se nós pensarmos que Deus é apenas o Deus dos cestos cheios, e não o Deus dos mares também. Se nós pensarmos que Ele é apenas o Deus da bênção, só quando nós estamos bem é sinal que Deus está na nossa vida. Se estamos passando por aflições, Deus não está. Nós vamos diminuir Deus. Nós vamos limitar Deus a uma conta bancária. Vamos limitar Deus a um cartão de crédito. Vamos limitar Deus aos nossos recursos. Vamos limitar Deus àquilo que eu posso fazer, àquilo que eu posso ter. E Deus, Ele é muito mais do que isso. E neste milagre da multiplicação, e também Jesus andando sobre o mar, aonde rompeu ali a lei da gravidade, vai nos ensinar que Deus, Ele cuida de mim, Deus, Ele cuida de você, Deus, Ele cuida dos seus discípulos, mas Deus não somente cuida quando pede para nós nos assentarmos, como Ele pediu para esta multidão de homens se assentarem, mas Ele cuida também em meio a circunstâncias adversas. Ainda em meio à escuridão, ainda em meio aos ventos fortes, Jesus continua cuidando, Ele continua cuidando dos seus. Ainda que a situação esteja uma calamidade, o Senhor Jesus, Ele continua cuidando. Jesus não faz nada por acaso. Jesus não faz nada de qualquer jeito. Lembra do milagre da multiplicação? Versículos anteriores ao 16. Milhares de homens foram mais do que alimentados, foram saciados, fartos, cheios, pleno. Aí talvez você possa perguntar, por que Jesus Cristo permitiu que agora eles estivessem no meio de uma tempestade? Ou até mesmo você possa se perguntar para você mesmo, para sua casa, para sua família, para sua vida, por que Jesus permite que eu esteja passando por este problema, por essa adversidade, por esta tempestade, por essa circunstância adversa? Jesus, Ele não faz nada por acaso. Você precisa lembrar disso. Ele não somente alimentou os homens, como Ele saciou, fartou aqueles homens de uma maneira plena. Lembra dos versículos anteriores. O que Jesus Cristo fez? Deu alimento. E agora, quando a tempestade vem, esses homens, eles estão de qualquer jeito? Esses homens estão de barrigas vazias? De barriga vazia? Esses homens, eles estão alimentados. Quando vem a tempestade, não tem ninguém com fome. Quando vem a dificuldade, quando vem a situação adversa, eles não estão com fome, porque Jesus Cristo já tinha dado sustância para eles. À beira-mar, Jesus Cristo já tinha os alimentado. O que Jesus Cristo fez aqui foi para dar sustância para eles. Os versículos anteriores, versículo 12, saciados. E sobraram 12 cestos cheios. Versículos anteriores, fartos, sustentados, alimentados. Jesus não manda ou não permite ninguém para uma tempestade com fome. Jesus não permite que nenhum dos seus discípulos passe por uma circunstância adversa, lhe faltando substância, lhe faltando propriedade, lhe faltando alimento. Você que nos ouve neste momento, pode ser que inclusive amanhã, ou logo após o término dessa mensagem, você receba uma mensagem, uma notícia ruim, negativa. Talvez você receba uma notícia de uma enfermidade, seja com você ou de alguém que você ama, ou de um problema de desemprego, ou um problema emocional, ou alguma coisa que aconteceu com alguém que você conhece, ou até mesmo chegar no seu trabalho amanhã e receber uma notícia ruim.
Não pense que após ouvir uma mensagem como esta, amanhã no seu trabalho vai ter um tapete vermelho estendido, o aguardando na recepção. Pode ser que sim, mas não ache que é isso que vai acontecer, o que é o objetivo dessa mensagem. Pode ser que você seja cometido de uma notícia ruim. Mas algo nós precisamos lembrar. Algo nós precisamos guardar em nosso coração, que o que verdadeiramente importa é que neste momento você está aqui. Neste momento você ouve a palavra de Deus. Neste momento você ouve essa tão grandiosa palavra e você está sendo alimentado, você está sendo alimentada e pode vir o que vier, notícias ruins, quaisquer que sejam, você não irá sucumbir, porque neste momento você está sendo alimentado pela palavra de Deus. O que importa é como e com o que nós estamos sendo alimentados. Quando Jesus Cristo ele fala que no mundo teríamos problema, ele usa o plural, inclusive em João capítulo 16, verso 33. No mundo tereis aflições. Não é no singular, mas sim no plural. Mas tem de bom ânimo. No mundo tereis circunstâncias adversas, tempestades, escuridão, ventos fortes, mas tem de bom ânimo, porque tem pão, porque tem alimento, tem vento, tem luta, tem tempestade, mas também tem alimento, tem pão também. O vento pode vir, o vento pode bater, as circunstâncias adversas, quaisquer que sejam elas. Mas lembra, tem pão, tem alimento. Jesus já tinha os alimentado, dado substância para eles. E agora no meio da tempestade, eles não estão de qualquer jeito. Eles estão alimentados, fartos, eles estão saciados. Ser discípulo não é só carregar cestos cheios, ter barriga cheia. Ser discípulo é também passar por lutas, por aflições, por tempestade, por mar encapelado. A Bíblia vai dizer que a esposa de Jó chega para ele e diz: olha, a tempestade é forte, viu, marido? Olha o que já aconteceu com o nosso gado, com o nosso trabalho. Olha o que está acontecendo com a nossa casa. Olha o que está acontecendo com o que aconteceu com os nossos filhos. E agora olha o que aconteceu com você, Jó. O que aconteceu com a sua saúde. Ela estava dizendo para Jó, Jó, o mar ele está encapelado, ele está difícil. Mas Jó disse para ela, mas tem pão. Eu sei de quem eu tenho me alimentado. E eu sei que meu Redentor vive, e por fim ele se levantará. Está difícil, tem problema, tem dificuldade. Talvez na carne de Jó, talvez não, mas tudo indica que a Bíblia nos mostra isso, não havia mais força, nem mesmo na sua alma, mas ele tinha comido do pão. E Deus o conhecia, um homem sincero, reto, íntegro e temente ao Senhor. E por ele ter se alimentado do pão, ele tinha força. Por ele ter se alimentado do pão, ele tinha substância. Por ele ter se alimentado do pão, ele tinha propriedade para passar por aquela luta, por aquela provação, por aquela dificuldade, por aquela circunstância adversa, por aquele mar encapelado. Os crentes verdadeiros, os discípulos verdadeiros devem se preparar, tanto para serem provados por Deus com a adversidade, como para receber o bem da sua mão. Os cristãos verdadeiros precisam confiar em Deus. E confiarmos em Deus não significa que Ele sempre nos livrará da aflição. Confiarmos em Deus não significa que não passaremos em meio às tempestades.
Confiarmos em Deus e sermos fiéis ao Senhor também não nos garante a prosperidade ou o sucesso. Confiarmos no Senhor, sermos fiéis a Ele, não significa também que não vamos ter problema nenhum. Inclusive, ao surgir a adversidade, o crente cuja consciência não o acusa de pecado e de rebelião contra Deus, ele deve confiar sua alma às mãos de Deus. A fé em Jesus Cristo, a fé em Deus como nosso Senhor amorável, nas provações e opressões expressa o seu maior triunfo. Grave esta verdade em seu coração, anote se for preciso. Lutas fazem parte do processo e nos coloca, não de qualquer jeito, mas alimentados, sustentados, saciados. E o Evangelho é uma outra verdade, não é andar num pedalinho, é enfrentar mares. O Evangelho não é só ter bonança, é ter dificuldade, é ter luta, é ter renúncia, é ter sacrifício. Porque o vento aqui assoprava, o versículo 18. O vento sopra. E o que nos diz o capítulo 3, o versículo 8 deste mesmo livro, o livro de João? O vento sopra aonde quer. Ele sopra na casa do ímpio, ele sopra na casa do macumbeiro, ele sopra na casa de todos. Ele sopra onde quer. E aquele dia o vento estava soprando no barco daqueles 12 homens. Não eram 12 piratas, não eram 12 salteadores, eram 12 discípulos de Jesus. Se a gente não entender isso, a gente entra numa crise existencial. O vento assopra onde quer. Jesus Cristo vai dizer para Nicodemos, João capítulo 3, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. O vento é livre para nos surpreender. Disse isso para Nicodemos. Sopra aonde quer. Ouve a sua voz, é comunicativo, você não sabe nem de onde vem e nem para onde vai. É misterioso. Portanto, nosso chamado é envolver com Deus, sabendo que não podemos dominá-lo. E que independente das circunstâncias que possamos estar passando, vivendo, Jesus, Ele já nos preparou para tal. E não nos deixará sozinho. E uma coisa é certa, o nosso destino, o destino dos seus discípulos, são inalteráveis. Não pode ser mudado. Vai chegar do outro lado, vai atravessar o mar, vai atravessar a tempestade, a circunstância adversa, e vai chegar do outro lado. Quando a gente se torna crente, a gente não ganha uma carteirinha de isenção, por exemplo, de não ficar mais doente, de não ter, por exemplo, de não sofrer, por exemplo, com o desemprego. Alguns estão pregando um evangelho de que se você o aceita, mesmo não sabendo nadar, se você pular em um mar, você flutua, você boia. Crente, discípulo, tem problemas, tem carro riscado, fica doente, fica desempregado, passa por circunstâncias inesperadas, por ventos fortes, tempestades. E nessas horas de dificuldade, o inimigo de nossas almas, ele pode vir até os nossos ouvidos e ficar soprando coisas para nos fazer tropeçar, para nos fazer cair, para nos fazer parar. E até mesmo dizer: será que o teu Deus se importa com você? Será que Jesus realmente te importa? Às vezes Deus permite que retrocedamos, e a única alternativa é descansar dele. Às vezes não. Às vezes não. Eles já tinham avançado aproximadamente 5 quilômetros. E o Jesus Cristo que visita, o Jesus Cristo que alimenta, o Jesus Cristo que sacia, também leva para o destino. Leva para o outro lado.
Olha o que a palavra do Senhor ela nos mostra, que há problemas que não vão retroceder. Há problemas que nós podemos estar, inclusive, orando por pessoas e que, infelizmente, nós vamos ter que sepultá-las. Já podemos estar orando por outras pessoas e que veremos o milagre. Há problemas, meus irmãos, que eles serão resolvidos. Há problemas que não. Mas ainda que haja trevas, ainda que haja escuridão, o Senhor Jesus, Ele continua fiel. O Senhor Jesus, Ele continua, Ele permanece fiel. Talvez você diga, que é isso, pastor? Como assim? Meus irmãos, ouvintes da palavra de Deus, nós precisamos saber disso, porque senão nós piramos. Senão, quando a doença vem, o desemprego bate a porta, alguma coisa que nós fazemos não dá certo, um plano é frustrado, ou até mesmo a morte chega, a gente fica doido. E Deus? Por que Deus não fez isso, ou por que Deus não fez aquilo? Porque às vezes nós pensamos que quem morreu é um derrotado, mas não. Quem morreu, meus queridos, não é um derrotado. Quem morreu venceu. Venceu em Cristo Jesus. E o que eu faço enquanto Jesus Cristo não chega? O que nós fazemos enquanto estamos enfrentando a tempestade, o vento forte, e já era escuro e ainda Jesus não tinha chegado perto deles? Verso 17. O que nós fazemos? Reme, mas não pare. Remar com o quê? Com o pão que Ele te deu. Com o alimento que Ele te alimentou. Saciou, fartou, sobraram 12 cestos. O que eu faço agora em meio à luta, em meio à tempestade, em meio à dificuldade? Continua remando. Reme, e reme sem parar. Reme com o pão que Ele te deu. Nós precisamos desconstruir de nossas cabeças de que quem morre em Cristo fracassou ou perdeu. Não, queridos. Não. Um verdadeiro discípulo, ele chega do outro lado. E eu oro nesta noite. Eu oro neste momento para que você seja curado, não no corpo, mas principalmente na alma. Vivemos em tempos difíceis, vivemos em tempos e circunstâncias adversas, e que até parece que o céu também se tornou um problema. Não só as coisas que estamos vivenciando aqui, mas parece que o céu, quando fala que Jesus vai voltar, que é isso? Não, Jesus tem que esperar um pouco ainda. O céu se tornou um problema para nós. Primeiro eu preciso fazer isso, eu preciso realizar aquilo. Primeiro eu preciso casar. Que isso? Jesus não pode voltar ainda não. Não vi meus netinhos. O céu parece que se tornou um problema. Não, Jesus só pode voltar depois que eu comprar um carro, ou depois que eu me noivar, casar. Na nossa cabeça, ser discípulo é ter cestos cheios. Na nossa cabeça, ser discípulos é ter sempre cestos cheios, mas o que Jesus está ensinando é que as bênçãos que recebemos, ela tem um propósito. Não podemos desperdiçar, assim como Jesus Cristo pediu para que eles colhessem e nos alimentarmos, para que quando a tempestade vier, possamos estar alimentados e nos encontrarmos firmes com Ele. E encontrar Jesus Cristo firme e forte. Estarmos remando e encontrarmos Jesus Cristo firme e forte. Já houve pessoas que, por infinita graça de Deus, nós oramos e elas foram bem-sucedidas, atingiram, alcançaram o objetivo que era esperado, inclusive curadas. Mas outras, tão santas como aquelas que foram curadas, abençoadas, e que você pode conhecer também, e que talvez esteja lembrando neste momento, e que muitos oraram, intercederam por ela, mas elas passaram, morreram.
Mas existe uma certeza, uma verdade. Em Cristo, elas tiveram o seu destino inalterável. Elas chegaram do outro lado. Pensamos na nossa visão, se Deus é Deus, por que o barco não volta então? Por que estamos passando por esse problema, essa dificuldade aqui absurda? Mas vamos lembrar de novo o que é Jó para nós. Para a teologia da prosperidade, ele é um fracasso. Para nós, ele é um sucesso. O que você acha de esquecer tudo que passou e voltar lá atrás e viver como Jó vivia? Se nós perguntássemos isso para ele, o que você acha, Jó, de esquecer tudo que passou, voltar lá atrás e viver uma nova vida? Se nós lembrarmos o que está escrito no livro de Jó, capítulo 42, ele vai responder: antes eu conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu conheço o Deus dos cestos. Eu conheço o Deus dos cestos cheios. Conheço o Deus dos cestos, mas o Deus dos mares também. Que Deus nos guarde. Que Deus nos guarde e possamos dizer como Davi: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale do desemprego, ainda que eu ande pelo vale das noites escuras, das noites frias, ainda que eu ande em meio às tempestades, o Senhor está comigo, porque Tu és Deus. Tu és o meu Deus. Que a paz de Deus reine no seu coração. Chegarei.
ouvirei, serei achado de ti, tua sorte eu mudarei. Chega-te a mim, eu também me chegarei. Te tomarei meu colo, novas vestes te darei, filho amado. Você é filho amado do Senhor. Eu te respeito, filho amado, meu filho amado. Filho amado. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos, irmãos. Amém. Irmãos, que bênção, né? Louvado seja Deus. Estamos no encerramento deste culto. Vamos orar e agradecer a Deus depois desses louvores, depois dessa palavra maravilhosa, esses louvores entoados ao Senhor. Que Deus continue abençoando a sua vida. Você tem um ótimo domingo, início de semana, e uma semana abençoada por Deus. Amém? Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Vamos estar orando e encerrando com as bênçãos apostólicas em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, querido e amado Pai, Pai querido, em nome do teu filho amado, Senhor Jesus, Pai, eu entro na tua presença nesta noite, Senhor. Muito obrigado por este momento que nós passamos aqui na tua casa de oração, junto com meus amados irmãos, te louvando, te bendizendo ao teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por meus irmãos que estão aí do outro lado também ouvindo esta palavra, esta oração. Sejam abençoados em nome de Jesus, Pai. Nos dê uma ótima semana, guardados e amparados por ti, em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, esteja cada um dos meus amados irmãos e irmãs presentes, não só hoje, mas para sempre. Amém, amém e graças a Deus. A paz de Deus esteja com todos.